Oi pessoal, bom dia. Essa atividade de hoje eu dividi, na verdade, o roteiro em duas partes. Então, ao invés de entregar o roteiro para vocês todo de uma vez, eu vou entregar a atividade de hoje, que era essa semana do dia 8 ao dia 11. Na semana que vem eu entrego a outra atividade para vocês. A habilidade que a gente vai ver é essa aqui, ó. Reconhecer e aplicar conceitos de crescimento vegetativo e taxa de mortalidade e natalidade, já que as coisas estão interligadas. Então a gente vai ter que tem uma leitura de texto e tem um gráfico. Peço para vocês, a atividade de hoje vocês vão entregar ela no caderno, então vocês vão copiar as perguntas e apenas as perguntas que estão abaixo dos gráficos aqui, que eu vou ajudar vocês a interpretar. Então vocês vão copiar as perguntas aqui, vão colocar no caderno e depois vocês vão mandar para mim a foto das perguntas e das respostas, repetindo as perguntas e as respostas. O texto ele vai explicar o que é demografia, que é o que vai estudar o movimento da população dentro do território, que está muito ligado à taxa de natalidade. Natalidade é o que? Número de nascimentos. O crescimento vegetativo é a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem, tá? Nós temos aqui, ó, dois gráficos que a gente vai estar analisando de primeira. O gráfico 1 vai mostrar a taxa bruta de mortalidade por 100 mil, do ano de 2000 a 2015. O que vai acontecendo com a taxa de mortalidade no Brasil? Ela vem diminuindo. Por que ela vem diminuindo desse período de 2000 a 2015? Isso deve-se muito a programas sociais, como por exemplo o Bolsa Família, que ajudou a reduzir o número de miseráveis no país. Hoje em dia a gente tem um número aqui de 2015, só que a taxa de mortalidade no Brasil tende, a gente analisando o que vem acontecendo no país recentemente, ela tende a voltar a crescer. Mas como a gente tem um mapa que data desse período, ela estava caindo aí. Depois a gente tem a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, no mesmo período. E a gente vê o que? Uma queda brusca do número de nascimentos. O que a gente pode explicar isso? Um dos fatores que justifica essa queda é que entre o ano de 2000 e 2015, em especial 2000 até 2012, embora retrate aqui 2015, a economia do Brasil ela acelerou bastante. E isso promoveu o quê? Uma inserção maior da mulher no mercado de trabalho. Então você tem o quê? Você tem um número caindo bastante reduzido, tá? Vou mostrar para vocês aqui um gráfico rapidinho que exemplifica essa situação. Mas aqui é um gráfico que vai detalhar a situação no Brasil como um todo ao longo do século XX, que é o que? A gente tinha uma taxa de natalidade extremamente elevada, que é essa linha azul, e a gente tinha uma taxa de mortalidade também elevada. Num dado momento, o que aconteceu? A taxa de natalidade continuava elevada e a taxa de mortalidade caiu bastante. Então esse é um período aqui, esse verde aqui, que a população do Brasil ela cresceu bastante. Então por que ela cresceu bastante? Porque a gente ainda tinha um número elevado de nascimentos com uma queda acelerada do número de mortes. Hoje a gente está mais ou menos nessa situação aqui. Ó. Se é o que? A gente tem uma queda do número de nascimentos, mas também um número de mortes reduzido. Tá? Aqui a gente analisando as questões, vocês vão ver o que? Ele vai pedir para traçar uma relação entre a taxa de mortalidade e natalidade no Brasil no período que ele cita. Então a gente vê o que? É uma redução do número
de mortalidade e a gente vê a natalidade crescendo, diminuindo ainda mais. Analisando a tendência no Brasil, a gente consegue analisar, hoje a gente tem uma ideia em relação à pandemia e coisas desse tipo, sobre o que vai ser nos próximos 5 anos em relação à demografia brasileira. Dá pra gente ter uma ideia. Só que as questões, elas estão voltadas aqui, no caso dessa questão 2 a esse período aqui. Ó. Então, qual que é a tendência apresentada? A tendência era a redução do número de fecundidade, da taxa de fecundidade. Fecundidade é o quê? Número de nascimentos. A mortalidade também está caindo, mas num ritmo um pouco menor. Quais seriam os efeitos disso para a economia brasileira com o passar do tempo? A gente tem o quê? Vai ter uma população envelhecendo, porque cada vez mais o número de natalidade ela é menor, o número de nascimentos, e as pessoas estão vivendo um pouco mais. Então, em breve, o Brasil vai ser um país em que a maioria da população vai ser formada por idosos. Por isso, por exemplo, a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência, como foi feito no ano passado. Embora a gente pode discutir se deveria ter sido feita da maneira como foi feita. Mas que existia uma necessidade de mudança, sim. E quais fatores podem justificar a redução do número de mortos? É o que eu falei para vocês no início da explicação, que é programas assistenciais como Bolsa Família acabou com ou acabou não, diminuiu a subnutrição no Brasil, diminuiu o número de miseráveis, as pessoas começaram a ter mais acesso aos alimentos e coisas assim. Então as pessoas começaram a viver um pouco melhor, lembrando que nesse período aqui, de 2000 a 2015, vocês não podem esquecer disso.